Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para começarmos aqui o nosso trabalho na área de eletricidade. Hoje começando a aula com princípios, que regem toda a parte elétrica, que vamos começar com a eletrostática, tá? Na sua gênese, nos seus princípios e as consequências que existem em cima dos estudos feitos nesse campo da matéria. Depois entraremos em eletrodinâmica e por aí vai. O fato é o seguinte, como proposta de trabalho que a gente vai fazer, desenvolver, na verdade, ao longo de várias aulas que vão acontecer daqui para frente, o interessante é que a gente consiga ter ciência de que nós temos que fazer o uso de alguns argumentos essenciais. A matemática, que basicamente vai alicerçar os aspectos físicos que a gente vai ter que fazer, tá? E quando for preciso, nós vamos sempre dar uma pincelada para poder lembrar alguns aspectos, ok? Agora, com o contexto elétrico, fica meio difícil a gente tentar imaginar um mundo hoje sem eletricidade, um mundo sem energia elétrica, um mundo sem luz, um mundo sem aparelhos eletrônicos, celulares, som, enfim. Então, é uma ciência que hoje em dia é muito importante para a nossa sociedade, vamos dizer assim. E é uma ciência que vem crescendo bastante, tá? No final do século passado, início do século passado, perdão, no século XX, houve uma grande evolução, na virada, na verdade, grandes descobertas foram feitas e vem cada vez mais, e de maneira até exponencial, crescendo as descobertas nessa área. Então, uma área muito interessante, uma área que tem uma abordagem muito vasta, muito grande e que vai ser objeto do nosso estudo ao longo desse período que a gente estará junto aqui. Ok? Então, a gente agora para o outro quadro, para a gente começar a ter uma noção do que vem a ser realmente a parte da eletrostática. Ok? Bem, então aqui a gente começa a falar da eletrostática nos fundamentos, tá? É um contexto que a gente vai analisar aqui. Basicamente, quem faz muito bem, de maneira aprofundada, quando eu digo muito bem, é porque ela aprofunda bastante, é a química. Nós vamos usar esse início dos estudos, que a química também faz uso, tá? Para entendermos o que acontece, principalmente na parte da estrutura atômica, para darmos andamento na parte mais contextual da física, ok? Então, quando a gente fala em matéria, em termos estruturais, estrutura da matéria, a matéria é constituída por átomos, tá? Quando foi dito pela primeira vez, falado pela primeira vez, esse nome aqui, átomo, quer dizer, esse A aqui é prefixo de negação, tomos, divisão. Seria a partícula sem divisão, a partícula indivisível, a menor porção da matéria. Os gregos, quando bolaram isso, eles viram exatamente isso? Não. Eles intuíam isso. Eles tinham uma ciência não muito avançada, mas para a época era uma ciência avançada, muito além daquilo que a sociedade da época apresentava. E eles não tinham noção do que vinha a ser um átomo. Eles definiram o átomo como uma menor porção da matéria. Deve existir uma partícula tão pequena e tão pequena que ela deva ser indivisível. Essa aí é a partícula que vai ser a gênese de tudo que nós conhecemos enquanto matéria, tá? Então essa definição de átomo perdurou durante muito tempo, tá? E até hoje a gente usa esse nome átomo nos dias de hoje, tá? E se matéria é constituída por átomos, e a estrutura atômica é formada basicamente por prótons, elétrons e nêutrons, nós sabemos isso, né? A modelagem é feita por Rutherford e Bohr, tá? Eles fizeram uma modelagem, criaram uma série de argumentos para poder chegar nessa modelagem, que a gente chama de modelagem planetária, tá? Vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas, na verdade, nós sabemos hoje em dia, com grandes avanços, como eu já disse, em relação a essa área de estudos, que existem mais de 200 partículas subatômicas, né? Não tem somente prótons, nêutrons e elétrons. Quarks, subquarks, pions, muons. É uma quantidade enorme de partículas subatômicas, tá? Para o nosso estudo, para aquilo que a gente pretende fazer ao longo dessas aulas no quesito eletrostática, basta que a gente conheça essas três partículas, tá? Prótons, elétrons e nêutrons. Para o nosso estudo, basta apenas que tenhamos conhecimento dessas três partículas, ok? Então, na verdade, a quantidade de partículas que tem, imensas, né? Subpartículas, né? Partículas subatômicas, tá? Mas, basicamente, vamos usar esse daqui, tá? A modelagem é essa aqui, ó. A modelagem atômica que nós usamos é uma modelagem chamada modelagem planetária. Lembra um pouco como fosse
um astro com satélites orbitando em torno dele, tá? E ficou assim. Quer dizer, eu tenho um núcleo, tá legal? E eu tenho aqui órbitas que são feitas por partículas subatômicas, ok? Consiste em quê? Que esse núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, a gente sabe isso também, tá? E na eletrosfera, quer dizer, essas órbitas aqui, esse conjunto de órbitas formam a eletrosfera. Nessa eletrosfera existem os elétrons que ficam, na verdade, orbitando em torno desse núcleo que compõe esse átomo. Quer dizer, na verdade, o átomo, para nós, vamos usar essa modelagem que atende satisfatoriamente ao nosso estudo, tá? Existem propostas de outras modelagens, mas essa aqui atende perfeitamente o nosso fim no contexto físico, isso aqui atende bem satisfatoriamente, ok? Tudo bem até aí? Bem, vários experimentos foram feitos em relação a essas partículas subatômicas que coexistiam, né, dentro do átomo, né? Como eu falei, na eletrosfera, os elétrons, no núcleo atômico, prótons e nêutrons, né? E observar o seguinte, eles viram que quando eles aproximavam próton de próton, havia uma certa repulsão, a interação entre eles era de um repelir o outro, tá? O mesmo acontecia quando eles colocavam um elétron próximo de outro elétron, tá? Havia uma repulsão entre eles também. Isso era justamente o contrário quando eles colocavam um elétron e um próton nas suas proximidades, um próximo do outro. Eles observavam que havia, na verdade, uma atração, uma interação entre eles de atração, tá? Bom, quando eles faziam o mesmo experimento com nêutrons, né, essa característica de interação, seja por atração ou por repulsão, não era observada quando a análise era feita com nêutron. Colocava-se próton próximo de nêutron e nada acontecia. Elétron próximo de nêutron, também nada acontecia. Nêutron próximo de nêutron, nada acontecia, né? O próprio nome já diz, né? O nêutron fica na sua neutralidade, ele não está interagindo com ninguém, tá? Então, em função disso, eu coloquei até um resuminho aqui para ficar mais fácil da gente conseguir lembrar desse contexto, né? Através de inúmeras experimentos, né, foi possível comprovar que próton repele próton, que elétron repele elétron, ao passo que próton e elétron atraem-se mutuamente, ok? O nêutron não manifesta nenhuma interação de atração ou repulsão, qualquer que seja a partícula que se aproxime dele, né? Ou seja, foi o que eu falei aqui, se eu interagir o nêutron com alguma outra partícula, nêutron, próton ou elétron, não haverá nenhum tipo de interação, nem de atração, nem de repulsão. O que não acontece entre prótons, que acontece repulsão, entre elétrons, que acontece uma repulsão também, e entre próton e elétron, que acontece uma atração. Tudo bem até aí? Bem, então aquelas interações que nós acabamos de ver entre prótons repelindo, entre elétrons repelindo, e entre prótons e elétrons se atraindo, tá? Que vai, na verdade, mais ou menos ser base de nos princípios da eletrostática. Em próximas aulas a gente vai ver isso. Eu coloquei aqui. As interações ocorridas existiam, né, em função daqueles experimentos, foram feitos experimentos, então elas existiam, aquelas interações, em função de uma determinada propriedade elétrica, chamada carga elétrica. E esse aqui vai ser o cerne total daqui para frente. Vou falar de carga elétrica, tá? Eu botei uma observação. No nêutron, essa característica não se manifesta. Como a gente falou, ele fica na neutralidade, ele não consegue interagir, e nem ele com ele mesmo, nem ele com próton, nem ele com elétron. Okay? Então, o que fazia, na verdade, ter essa interação entre elétrons, entre prótons e elétrons, é uma propriedade elétrica chamada carga elétrica. Carga elétrica. Ok? Então, vem para cá. Convencionou-se o seguinte, convencionou-se considerar positiva a carga do próton e negativa a carga do elétron. Entretanto, em valor absoluto, as cargas elétricas do próton e do elétron são iguais. O que eu quero dizer com isso? Convencionou-se isso. Quer dizer, viram que as características, na verdade, em função de algumas outras simulações, que não vem o caso aqui, que foram feitas, eles tinham características opostas. O elétron tinha um comportamento para certas situações, o próton tinha um outro comportamento para aquelas mesmas situações, só comportamento adverso. Então, eles viram que tinham características opostas. Tá? Então, na verdade, atribuíram sinais contrários, porque eles tinham características antagônicas, vamos dizer assim, tá bom? Então, convencionou-se, isso é uma convenção, não estou entrando em detalhes porque realmente é uma convenção em cima do que foi observado, tá? Agora, numericamente falando, se o próton tem uma carga, vamos chamar, eu vou usar simbolicamente a letra Q
para simbolizar, na verdade, a minha carga elétrica. Quando tem V para velocidade, A para aceleração, F para força, eu vou usar Q para simbolizar a carga. Ok? Então vamos supor que o próton tem uma carga mais Q. O elétron vai ter uma carga menos Q. Numericamente, são iguais. Em termos absolutos, em módulo, as cargas são as mesmas, porém, tem sinais contrários. Ok? Então, isso que está dizendo aqui agora. Tá? Elas, em valores absolutos, são iguais. Ok? E o nêutron, como já foi dito, não tem carga. Não tem essa característica da interação, então considera-se que o nêutron, na neutralidade, não tem carga. Tudo bem até aí? Bem, em relação a essa carga absoluta que a gente está falando do próton e do elétron, vem um contexto seguinte. Carga alimentar. Definiu-se a carga alimentar como o valor absoluto da carga referente ao contexto do próton e do elétron, tá? E simbolizado pela letra E, E minúsculo, ok? O nome elementar é dado porque é a menor quantidade de carga que se pode encontrar isolada na natureza, tudo bem? Então, o elemento seria a base da análise das cargas, vamos dizer assim, a gênese, vamos dizer assim, tá ok? Então, na verdade, a gente vai analisar o seguinte, a carga elementar foi calculada experimentalmente, tudo bem, por várias simulações, muitas simulações, chegou-se nesse valor de 1,6 10 a menos 19 Coulomb, tá ok? Como a gente sabe, a carga do elétron, que tem esse fundamento, ela tem a carga elementar nela, só que é negativa, convencionou-se que o elétron tem carga negativa, então fica carga do elétron, menos E, menos 1,6 10 a menos 19 Coulomb, tá? E a carga do próton, eu botei aqui um mais só para enfatizar que a carga é positiva, mais carga do próton, 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá ok? E aí vem o contexto que eu já antecipei aqui, colocando a unidade da carga como sendo Coulomb, que eu falei já com vocês antes, que é simbolicamente eu vou representar a minha carga com Q, e a carga Q é expressa em Coulomb. Fizeram uma homenagem ao Coulomb, colocando na carga, na unidade da carga, o nome dele. Então, a carga elétrica é sempre expressa na grandeza Coulomb. Ok, tá aí? Bem, agora vamos analisar os corpos que contêm essas cargas, né? Essa carga como um todo, tá? Vamos ver o seguinte, há duas situações para um corpo, eletricamente falando. Ele pode estar neutro ou pode estar eletrizado. O que seria um corpo neutro? Um corpo neutro é aquele corpo que tem quantidades iguais de prótons e elétrons. A gente sabe, já fizemos essa análise antes, que a carga do próton é mais, né, 1,6 10 a menos 19 Coulomb, que a do elétron é menos 1,6 10 a menos 19, também expressa em Coulomb. Quando eu pego somo um elétron com um próton, nulo, são valores simétricos. Então, só tem um corpo, tá, analisado, que ele tem quantidades iguais de próton, 1, 2, 3, 4, 5 prótons, tá, simbolicamente aqui, e 5 elétrons, essas cargas par a par, elas vão se anulando. Então, não existe uma carga em excesso. Um corpo neutro, algumas pessoas chamam de corpo descarregado, né? Só que o descarregado confunde um pouco. Os alunos pensam, as pessoas, de uma forma geral que estão estudando, pensam que é um corpo que não tem desprovido de carga, que ele não tem carga. Não é isso. Ele não tem cargas em excesso. Ele tem cargas elétricas, sim, ele tem prótons, tem elétrons, mas em quantidades iguais, que tornam o corpo neutro. Tudo bem? Foi o que eu botei aqui, ó. Corpo neutro possui quantidades iguais de prótons e elétrons. Ok? Em contrapartida, eu tenho corpos eletrizados, tá? Onde há um desequilíbrio entre essas cargas, a positiva e a negativa, entre prótons e elétrons. Um corpo, quando é dito positivo, é porque ele tem mais prótons do que elétrons, não parece lógico? Aquele corpo que é dado como negativo é que ele tem mais elétrons do que prótons. O fato é, como é que ele tem mais prótons aqui no positivo, tem mais elétrons no negativo? O que aconteceu? Isso é um estudo que vamos fazer posteriormente. Basta saber o seguinte, um corpo eletrizado positivamente, ele tem um desequilíbrio de cargas, tendo mais prótons do que elétrons. Um corpo considerado eletricamente negativo, ele tem mais elétrons do que prótons. Tudo bem até aí? Vamos finalizar agora essa aula, analisando agora como é que eu posso, na verdade, quantificar qual o valor dessa carga expressa em Coulomb. Como é que eu vou saber, como é que eu calculo isso? Tudo bem? Vamos lá para outro quadro. Bem, então olha só, eu vou quantificar agora a minha carga elétrica. Então aqui seria a quantização da carga elétrica. O quê? Eu usei o Q para simbolizar a carga elétrica. Alguns livros, alguns autores botam Q maiúsculo, alguns autores botam Qzinho, Qzão para simbolizar uma carga de prova, uma carga fonte, enfim, é o Q de uma forma geral, tá bom? A carga elétrica é quantizada, isto é, ela é sempre um múltiplo inteiro da carga alimentar E.
como a gente disse na própria definição do que vem a ser carga elétrica elementar, que ela é a menor carga que pode ser isolada, vista na natureza, qualquer outra carga vai ter que ser múltiplo dela. Tudo bem? Então a carga analisada, uma carga aqui que eu vou querer quantificar, é N vezes E, onde esse N é um múltiplo inteiro, é um valor inteiro dessa carga elementar. Tudo bem? Vamos ver um exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Eu coloquei uma carga que vale 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? E eu quero saber o seguinte, qual a quantidade, ela é positiva, não é? Então ela tem mais prótons do que elétrons. Eu quero saber quantos prótons a mais existem em relação aos elétrons, que gerou nela essa carga positiva, ok? Então olha aqui, ó, eu sei que Q é igual a N vezes E. Ó, tudo bem? A carga vai ser um múltiplo da carga elementar E, ok? Então o que eu fiz? Q igual a N vezes E, eu quero saber o N. Eu vou isolar o N. Se Q igual a N vezes E, o N vai ser Q sobre E. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu sei. E sei, veja bem, eu estou dando um exemplo, mas numa questão ela apareceria para você. Esse valor de 1,6, 10 a menos 19, ia aparecer para você na questão. Ok? Então vamos lá. 8, 10 a menos 6, que é esse valor da carga. 1,6, 10 a menos 19, que é o valor da carga elementar. 8, 10 a menos 6 coulombs. 1,6, 10 a menos 19 coulomb. O que eu fiz? Achei isso aqui. Isso aqui, na verdade, esse número N é um número. É uma grandeza aqui, é apenas uma quantificação, não tem unidade, porque aqui é coulomb por coulomb, eu cancelo coulomb com coulomb, não, é adimensional, não tem unidade. Mas simboliza a quantidade a mais que eu tenho. Como essa carga aqui é positiva, esse cara tem 5, 10 elevado a 13 prótons a mais do que elétrons. Se fosse menos 8, 10 a menos 6, eu teria o quê? 5, 10 elevado a 13 elétrons a mais do que prótons, tá? Por isso que tem essa simbologia do mais ou menos, que pode ser prótons a mais ou pode ser o quê? Prótons a menos, tá? Ou elétrons a mais, enfim. O fato é essa quantidade que ele tem de prótons a mais que elétrons. Tudo bem? Bom, essa é a nossa aula assim, inicial, que é a gênese de todo o processo que a gente vai ter de estudos em relação à parte elétrica. Demos os fundamentos da parte eletrostática, que são fundamentos da parte elétrica como um todo, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Um forte abraço, tudo de bom.